Moica Moi, bem-vindo ao Papo de Professor, esse podcast que tem como objetivo fomentar a colaboração entre professores através da divulgação de novas ideias, de teorias e de boas práticas. Meu nome é Damione Damito e o tema de hoje é o ensino da agricultura no Brasil. Para tudo! Isso ficou parecendo o João Kleber, né? Mas não foi essa a intenção. Bom, antes de começar o podcast Papo de Professor número 19, que está fantástico, eu gostaria de dar alguns recados para vocês. O primeiro recado é que esse episódio será dividido em duas partes, para que você não perca nenhuma vírgula do que foi falado nessa discussão muito interessante sobre a educação no campo. Eu confesso que eu aprendi muito com os professores amigos, com o professor Giovanni, o Vico e o professor Luiz. Um abração para vocês três. Já faz muito tempo que nós não nos vemos, então um abração para vocês. Esse episódio foi gravado ainda na Finlândia durante o ano de 2015. Alguns episódios do Papo de Professor, eles levam um pouco mais de tempo para sair, mas eles nunca são perdidos, principalmente uma discussão tão rica como essa que você poderá conferir agora no Papo de Professor número 19. E também um abraço para aquelas pessoas que sempre nos enviam e-mails compartilhando as suas experiências. Por exemplo, a professora Carolina Carvalho, da Universidade Federal do ABC, que compartilhou um pouquinho conosco da sua experiência na aplicação do PBL. Ela falou sobre como tem sido usar o PBL nas suas salas de aula, também as dificuldades que ela tem enfrentado. Então, muito obrigado, Carolina. Eu vou começar agora nos próximos episódios, ler um pedacinho dos e-mails que são nos enviados. Nós recebemos muitos e-mails, muitas mensagens através também da nossa página do Facebook. Também mandar um abraço para a Luciana Dantas, aluna de pedagogia da UERJ, que também entrou em contato conosco. E também a professora Adelma Araújo. Ela é professora lá na Universidade Federal de Minas Gerais. E eu gostaria de estender para vocês um convite que me deixou muito honrado, que foi feito através da professora Adelma Araújo, que eu quero compartilhar com vocês agora. A professora Adelma, ela é coordenadora de um projeto super legal, que são os seminários teóricos indisciplinares do Semiotec. Então, esses seminários, eles acontecem uma vez por mês, eles são online, e o objetivo dele é discorrer sobre um tópico teórico de uma das áreas de atuação do grupo de pesquisa Texto Livre. E são muitos temas diferentes. E agora, no mês de março, eu tive a honra de ser convidado a palestrar juntamente com a Mara Mansani, que foi finalista do programa Educador Nota 10 da Fundação Vitor Civita. E eu estarei palestrando também nessa conferência no dia 24 de março, entre as 2 e 3 horas, 14 e 15 horas. Você vai encontrar o link para o seminário, para o Semiotec e também para essa conferência nesse post. Então acesse lá papodeprofessor.com e lá você vai encontrar nesse episódio o link dessa atividade, tudo bem? Inclusive, a professora Adelma é uma apaixonada pela educação e uma das iniciativas dela também é a página no Facebook chamada Conversa Entre Educadores. Através dessa página, não somente ela compartilha, mas ela convida também você, professor, você, educador, apaixonado pela educação como nós, a compartilhar suas experiências. Ela compartilha também vídeos, compartilha textos. Tem muito material interessante, material relevante para nós educadores. E eu gostaria de te convidar para acessar a página que está lá no Facebook, facebook.com/conversa entre educadores, link aqui no post também. Vamos então ao Papo de Professor 19. Que bom estar mais uma vez com você aqui no podcast Papo de Professor. Seja bem-vindo a esse espaço, esse que é o nosso espaço. Estamos aqui para falar de professor para professores e não somente para professores, mas você também que gosta de educação, que quer ser um professor ou então que trabalha em qualquer uma dessas áreas relacionadas à educação. Hoje o nosso tema é um tema bastante interessante, bastante relevante para a nossa nação e estou aqui mais uma vez com amigos, professores e especialistas nas suas áreas de atuação que vão poder agregar bastante conhecimento nesse assunto. Eu gostaria de começar apresentando um já velho conhecido da casa, que é o professor Vico Mendes. Tudo bom, Vico? Tudo bem, gente. É um prazer para mim estar aqui novamente nesse podcast. Acho que é um espaço aberto, um espaço importante para que a gente possa discutir a educação no Brasil e quais rumos a gente pode dar a esse processo. Muito bom, professor Vico. Ele é professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. A área dele é agroecologia e solos. Correto. Muito bem. Temos também, tendo a alegria de apresentar aqui pela primeira vez
o professor Giovanni Ribeiro. Professor Giovanni Ribeiro leciona nas áreas de Agricultura e Meio Ambiente e Educação Ambiental no Instituto Federal do Amazonas. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor. Obrigado pelo espaço aí para a gente poder contribuir um pouco mais com a importância da educação agrícola no Brasil. Muito obrigado. Temos também a alegria de mais um conhecido que gravou conosco o podcast em inglês sobre a internacionalização da educação, que é o professor Luiz Augusto. O professor Luiz Augusto é professor do Instituto Federal do Triângulo Mineiro e leciona nas áreas de agronomia, solos e fertilizantes. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Mais uma vez aí, é um prazer poder participar do Papo de Professor. Vamos então para a nossa discussão. Podcast Papo de Professor. Muito bem, então, para começar essa discussão, eu gostaria de saber dos senhores quais são os cursos relacionados às ciências agrárias que existem hoje no Brasil e quais são as diferenças entre eles. Então, a gente tem vários cursos de ciências agrárias. Esses cursos a gente divide em cursos superiores e cursos técnicos. Os cursos superiores, a gente vai ter as ciências agrárias divididas na área animal e na área mais relativa à produção vegetal. Do animal a gente vai ter veterinária, zootecnia, e na área de produção vegetal a gente vai ter cursos como agronomia, floresta, engenharia agrícola. São vários cursos, eu estou citando alguns aqui, corro o risco de esquecer algum. Na área dos cursos técnicos, a gente vai ter o curso técnico em agropecuária, que é o principal aí, né, o que mais a gente encontra no país. A gente tem o curso técnico em zootecnia, em agrimensura, em agroecologia. Mudam também os nomes, né? Mas basicamente são esses assim que a gente consegue listar. Em relação à educação rural, a gente tem um debate intenso na questão das preposições que a gente usa, né? Questão educação no campo, do campo e para o campo. Então há um viés aí, há uma diferença muito grande quando a gente se remete a um termo ou outro. Historicamente, o Brasil, em termos de educação para as comunidades rurais, ele se tornou um fator de êxodo rural. Porque é muito comum a gente ouvir relatos de pessoas que saíram do interior para estudar nas cidades. Então, por que a pessoa estava saindo do campo? Para procurar estudo, para procurar mais estudo. Às vezes no ambiente, na cidade pequena ou no campo onde ela vivia, não havia uma escola que fornecesse um estudo além do primário na época. Então as pessoas acabavam fazendo esse êxodo em busca de mais educação. Então da década de 50 para cá, a gente sofreu intensamente esse processo de êxodo rural, onde as comunidades no campo ficaram esvaziadas e as nossas cidades passaram a ficar inchadas. Então hoje a gente tem que repensar todo um processo de educação para o campo, como um processo de fixação também desse homem no campo e dos jovens no campo, porque um dos pontos que nos preocupa muito é a questão do envelhecimento das pessoas que vivem e que produzem hoje em dia, que estão no campo. Eu acredito que essa educação aí no e para o campo, ela vem sofrendo bastante mudança de um tempo para cá. O que a gente percebe hoje em dia na educação que há uma responsabilidade tanto dos professores que ali estão lecionando, tanto dos estudantes que ali estão aprendendo, há uma corresponsabilidade no aprendizado. E isso é traduzido cada vez mais em questões como currículos baseados em competência, na questão da importância do trabalho em grupo, que a gente vê na formação das pessoas, desses estudantes, na questão de você também ter o estudante como agente ativo do processo, ele estar dentro do centro do processo. Então, existem vários métodos de ensino e aprendizagem que visam realmente isso, uma educação transformadora que possa agregar e que possa conduzir a um processo onde as pessoas realmente tenham essa possibilidade de estudar
as questões agrárias e agregar a vida no campo. Essa questão que o professor Giovanni mencionou, de você ter o retorno dessas pessoas para locais de origem ou para locais de empreendedorismo, onde elas vão ali produzir alimentos de maneira segura, sustentável, respeitando o meio ambiente. Devido a essa vocação do país, né, do nosso país, do Brasil, ligada ao campo, né, essa vocação agrícola, onde a gente vê hoje 1/3 da riqueza produzida no país vinda do campo, né, da mão de obra, né, dos empregos gerados hoje, grande parte estão ligados às atividades de alguma forma agropecuárias. Então hoje no Brasil existe diversas instituições que oferecem cursos, né, que é de nível médio. Então existem os técnicos em agropecuária, técnico em agricultura, como já foi mencionado aqui anteriormente, cursos de graduação e cursos de pós-graduação, né? Então eu acredito que nós temos hoje uma estrutura de educação que favorece realmente a formação de profissionais capazes de contribuir ainda mais para o desenvolvimento desse setor. E acredito também que grande parte do desenvolvimento da agricultura hoje no Brasil, o atual estágio que nós estamos hoje, né, com a agricultura em termos de qualidade reconhecida até níveis mundiais, se deve a essa estrutura de instituições de ensino, né, que já há mais de 60 anos vem formando os profissionais para atuar nessa área. Sem esquecer de mencionar também o papel importante de instituições de pesquisa, né, que contribuem e muito, né, para a exploração agrícola no Brasil. Quais são as principais escolas de formação agrícola no Brasil? Pelo menos as mais populares ou renomadas? Puxa, são várias. Eu acho que... Bom, será que dá para fazer essa separação por região? Talvez por região, né? Em termos de formação profissional a nível técnico, historicamente nós temos as escolas técnicas, agrotécnicas, né? Sim. Que fizeram esse papel de forma centenária. Sim. Já. E em nível de formação de professores, as grandes universidades na área, no Brasil, elas sempre tiveram os cursos de, por exemplo, licenciatura em ciências agrícolas, né? Que formaram profissionais voltados para atuar nesse segmento. E aí a gente pode citar a Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Lavras, Universidade Federal de Lavras, Universidade Federal de Santa Maria. São universidades tradicionais no Brasil e que possuem esses cursos, né? Se não me falha a memória. Temos outras também, mas essas seriam expoentes. Assim. Podcast Papo de Professor. Qual é a posição do Brasil nessa área de educação em relação aos outros países, inclusive a Finlândia? Nesse tempo que nós estamos aqui na Finlândia, que já vai para 4 meses, o que eu pude observar é um sentido contrário ao que o que está acontecendo com o Brasil. Eu pude perceber aqui na Finlândia, visitando algumas instituições de ensino nessa área de ciências agrárias, uma quantidade cada vez menor de alunos, instituições, cursos fechando, literalmente fechando as portas por falta de alunos, né? E no Brasil o que a gente vê é um sentido inverso, né? Cada vez mais aumentando o número de vagas em cursos, né, relacionados a essa área, né? Talvez pela característica do país aqui, que é um país, a Finlândia é um país de 5 milhões e 500 mil habitantes aproximadamente, num clima, né, muito frio, onde eles têm a possibilidade de exploração agrícola não mais do que 4 meses por ano, né? Então diversas restrições que talvez tenha contribuído para esse talvez um desaceleramento na oferta de vagas. Enquanto no Brasil, né, nós somos um país que temos clima favorável, temos terras agricultáveis, também permite a expansão e muita área ainda que permite, né, ser explorada pela agricultura. Eu pude perceber também que o sistema educacional da Finlândia ele vem se transformando nesses últimos 20 anos. Eles estão tentando se reinventar e essa reinvenção do sistema educacional também atinge as áreas de ciências agrárias. Nos últimos 2 anos eles
vieram implementando uma mudança bastante drástica no currículo. Essa mudança significa uma diferença na forma de trabalho que existe durante o decorrer do período que os estudantes ficam na escola. Então a gente vê que antes dessa mudança existiam mais trabalhos individuais, relatórios, provas, aulas teóricas, professores ministrando muitas aulas, e a partir dessa mudança que ocorreu 2 anos atrás, a gente vê mais trabalhos em grupo, 70% até 80% de trabalhos em grupos desenvolvidos durante o decorrer do curso dos alunos, poucas aulas teóricas, uma construção de um conhecimento onde dentro da escola é possível se reconhecer o conhecimento prévio e se registrar esse conhecimento prévio no currículo do aluno. Ele não é necessário que ele faça uma disciplina que ele já tenha tido um conhecimento prévio daquela disciplina antes de que ele entrar, e disciplinas como língua, matemática, química e física não são mais ministradas de forma individual, e sim dentro de um trabalho de grupo que eles tenham dentro de uma disciplina específica, técnica, ministrada esses conteúdos. Então ele não tem mais a aula de idioma, por exemplo, a aula de inglês ou a aula de finlandês ou coisas desse tipo, é isso? Então enquanto ele está aprendendo a cuidar do campo, ele também está aprendendo outro idioma, é isso? Esse conteúdo ele é ministrado dentro de uma disciplina, como solos, como zootecnia. Ele pode ter aula de idiomas relacionada a essa disciplina. Que interessante, né? É interessante o que o Vico comentou, que realmente é algo que chama muita atenção e algo que foi feito aqui, talvez, como foi comentado anteriormente, pela necessidade, né? Eles viram que realmente os alunos estavam desmotivados, e uma forma de tentar envolvê-los mais era colocando eles para participar mais das disciplinas e no processo de sua formação. E eles chamam isso de o currículo baseado em competências. Então é interessante que a gente teve a oportunidade de visitar lá na EVO, que é a faculdade, o campus onde tem o curso de engenharia florestal. O EVO é um campus da Rank University, okay. E que é a Universidade de Ciências Aplicadas aqui da Finlândia, uma delas, né? A nova estrutura curricular deles, que iniciou nesse campus, que é o campus mais antigo da instituição, de 1840, o currículo ele é estruturado na forma de módulos, e esses módulos eles são construídos baseado nas competências. Então é diferente do que era trabalhado antigamente, de como nós ainda trabalhamos no Brasil. O conteúdo ele não é trabalhado de forma fragmentada. Então, por exemplo, solos, né? Aí tem a disciplina de microbiologia, tem a disciplina de máquinas. Então eles juntam essas disciplinas, né, que tem competências a serem desenvolvidas, podem ser agrupadas, e aí eles estruturam um projeto que seria a espinha dorsal, né, do módulo, e todos esses conteúdos ou essas disciplinas vão sendo trabalhadas dentro desse módulo. Algo que eles implementaram aqui em toda a universidade. Pelo que a gente pôde ouvir, eles têm tido bons resultados. Isso, a evasão vem diminuindo. Esse professor, como um facilitador do processo, ele tem tido bons resultados. A gente percebe também que esse processo está em desenvolvimento, eles ainda têm dificuldade de avaliar esses alunos. O processo avaliativo ele ainda não está completamente definido, porque a gente viu que esse trabalho em módulos, ele facilita muitas coisas dentro do ensino das ciências agrárias, mas também há algumas coisas que precisam ser melhor desenvolvidas, como a avaliação. Eu creio que a educação do campo na Finlândia tem muito a ver também com a relação que o finlandês tem com a própria natureza. Historicamente, o finlandês, eu já falei historicamente umas 3 vezes, né? Parece até que eu sou professor de história, né? Agora é. História a gente é o nosso sente, historiador. A gente sente essa relação muito perto entre o finlandês e a natureza e a preservação do meio ambiente, e eu creio que isso se reflete diretamente na educação do campo deles. A gente vê estruturas muito boas aqui nas universidades, com um número relativamente pequenos de alunos, mas que são muito bem assistidos, e que, se a gente fizer uma comparação em relação a aluno, professor, esses tipos de comparação que a gente faz inevitavelmente, aqui seria muito baixa.
Então é muito mais fácil o aluno ter muito mais um acompanhamento muito mais próximo, um desenvolvimento muito melhor dentro dos projetos da universidade. Nós temos um grande número de estudantes e relativamente um número baixo de professores no campo. Eu estou me referindo à educação no campo. Mas aqui a gente sente muito o cuidado com o campo. E esse cuidado com o campo ele se reflete naturalmente nos cursos de ensino técnico, né? E também nos cursos de nível superior. Só por curiosidade, o que eles cultivam aqui na Finlândia? Além de gelo, você fala? Bom, eles cultivam... É isso aí! Então, conforme eu falei no início do episódio, esse episódio, o Papo de Professor 19, será dividido em